Então agora nós vamos introduzir um assunto novo, que são as frações. Então, só para introduzir, tem um texto aqui dizendo: como surgiram as frações? Vocês sabem como surgiram as frações? Então vamos ler o texto e tentar entender como surgiram as frações. No Antigo Egito, por volta de 3000 a.C., o faraó Sesostris distribuiu algumas terras às margens do rio Nilo para alguns agricultores privilegiados. O privilégio em possuir essas terras era porque todo ano, no mês de julho, as águas do rio inundavam essa região ao longo de suas margens e fertilizavam os campos. Como nós estudamos lá em História, as margens do rio Nilo são boas para a agricultura. Por quê? Porque o rio enche, depois quando ele esvazia, a parte que ele encheu fica seca, mas fica úmida. E aí você tem uma terra boa para plantar, que é o que a gente chama de humus, que vem de úmida. Que a terra ela fica mais fofa e ela está mais molhada, mais úmida, então as plantas precisam de nutrientes para a água. Com água demais ela morre, com água de menos ela morre, mas com a água com a terra meio úmida, ela tem um terreno perfeito para nascer. Então essas terras, por serem fertilizadas, eram bastante valorizadas. Porém, continuando aqui, era necessário remarcar os terrenos de cada agricultor em setembro, quando as águas abaixavam. Os responsáveis por essa marcação eram os agrimensores. Agri vem de agricultura e mensores vem de medidores. Então, os agrimensores eram aqueles que mediam as terras para a agricultura, que também eram chamados de estiradores de corda, pois eles mediam os terrenos com cordas, nas quais a unidade de medida estava marcada. Então é como se fosse uma fita métrica, onde você tem uma fita com as medidas marcadas. Eles tinham uma corda grande, enorme, que estão medindo um terreno, que terreno enorme, e eles mediam a corda, aí eles sabiam como medir a terra. Então, continuando aqui, essas cordas, elas eram esticadas, da mesma forma que a gente estica uma fita métrica para medir alguma coisa, e se verificava quantas vezes a tal unidade de medida cabia no terreno. Do mesmo jeito, quando a gente mede com a fita métrica, a gente vê quantos centímetros cabe naquela medida. Então, mas nem sempre essa medida cabia inteira nos lados do terreno. Lógico, nem sempre vai caber. Esse problema só foi resolvido quando os egípcios criaram um novo número, o número fracionário. Então eles tinham os números inteiros, eram 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí por diante. Mas assim como nós temos lá os centímetros, a gente mede lá com a fita centímetros. Você pega, por exemplo, esse celular que está aqui do meu lado, e você pega a fita centímetros, você vai ver que ele dá 5 centímetros e alguma coisa, mas não chega a 6 centímetros. Então precisava de uma medida que fosse entre os 5 e os 6.
Que medida é essa? Seria uma fração entre o 5 e o 6. Então ele fracionou essa medida. Por isso que é uma fração, um número fracionário. Então ele era representado com o uso de frações. Porém, os egípcios só entendiam a fração como uma unidade, ou seja, frações cujo numerador é igual a 1. Então eles só entendiam, por exemplo, o exemplo ali que eu dei do celular. Entre os 5 e os 6, né? Então eles botavam 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, né? Só que eles não entendiam bem assim. Então, como está escrito, como está explicando aqui embaixo. Eles escreviam essas frações com uma espécie de sinal oval escrito em cima do denominador. Mas os cálculos eram complicados, pois no sistema de numeração que usavam no Antigo Egito, os símbolos repetiam muitas vezes 1. É aquele negócio que eu falei para você. Se você for fazer conta com muitos pauzinhos, cada pauzinho representando 1, fica muito difícil. Então, antigamente, era muito difícil fazer conta, porque eles ainda não tinham um sistema matemático aperfeiçoado como nós temos hoje. Então só ficou mais fácil trabalhar com as frações quando os hindus criaram o sistema de numeração decimal, que é o nosso atual sistema, que é o sistema que tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Quando eles passaram a ser representados pela razão de dois números naturais. Então você tem o 0 ao 9, e você combinando qualquer número 0 ao 9, você consegue o 10, o 11, o 12, o 13, por aí vai. Desde então, as frações foram usadas para a resolução de diversos tipos de problemas matemáticos. Uma das formas mais correntes, ou seja, uma das formas mais comuns de se trabalhar com frações é a porcentagem. Mais para frente nós também estudaremos a porcentagem, em que se representa uma proporção ou uma relação a partir de uma fração cujo denominador é 100. Então, porcentagem significa por 100. Então, uma divisão por 100. Então, 1% é uma parte de 100. 2% são duas partes de 100. 10% são duas partes de 100. E assim por diante. O uso das frações também é de valia extrema para a resolução de problemas que envolvem regra de 3. Então, por exemplo, você tem, por que é regra de 3? Você tem 3 números. Você quer saber o quarto? Você usa a fração. Que se você sabe 3 números, você vai conseguir achar o quarto pela fração. Por isso chama regra de 3. Você sabe 3 números, quer saber o quarto. O quarto é incógnito, é o x. Isso você também vai estudar mais pra frente. Você vê que esse módulo 3, você vai lembrar dele lá na frente. Porque o que você está aprendendo aqui, você vai aprender tudo isso lá na frente depois, em outros módulos. Entretanto, foi o sistema de numeração hindu que revolucionou o que conhecemos hoje por números racionais, o que simplificou e muito
os cálculos com frações. Então, veja bem, até então nós estávamos trabalhando com os números naturais. Quais são os números naturais? São aqueles números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Agora, nós vamos trabalhar com os números racionais. Quais são os números racionais? São os números naturais mais as suas frações. Então vai ser o 0, o 0,1, o 0,12, o 0,13, o 0,14, o 0,15, o 0,16, o 0,17, o 0,100, o 0,200, o 0,2000, o 0, ou seja, é um número muito maior, é um conjunto muito maior de números que o número dos naturais. Se o número dos naturais já é infinito, os números racionais serão infinitos, mas muito mais infinitos ainda, porque eles também terão os números com vírgula. Lembrando que o maior número que nós conhecemos hoje é o número chamado pelos gregos de π. Esse número, o π, ele é um número infinito, ele não tem fim. Tá? Ele é o maior número já conhecido na matemática. É o maior número conhecido no universo. Ele é 3, eu não me lembro muito bem, mas é 3,1. E aí vem uns outros números aqui que eu não lembro muito bem, mas 3,14 e vai além. E ele nunca repete os números que vêm depois dele. Então é um número infinito que não termina nunca. Teve um computador aí que conseguiu fazer 1 milhão, acho, de números depois dele. Mas nem os nossos computadores atuais não conseguem descobrir qual é ele todo. Ele é infinito, é impossível chegar a todos eles. Os matemáticos tentam chegar ao final dele, mas ninguém nunca conseguiu. O computador mais moderno do mundo conseguiu chegar a milhões de casas depois do vírgula, mas ainda não conseguiu chegar no final dele. Então ele é o maior número conhecido na matemática. E é um número racional. Então você vê que os números racionais são realmente infinitos. Você mais para frente aprenderá o π e aprenderá a trabalhar com ele. Você vê que ele é muito usado, por exemplo, para calcular formas geométricas circulares, se não me engano. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com frações, né? Então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com frações. E agora nós vamos trabalhar com um novo conjunto de números. Nós não vamos mais trabalhar só com os números naturais, nós vamos agora trabalhar com os números racionais. E por que os hindus revolucionaram? Não foi só porque eles descobriram as frações, eles também descobriram um número importantíssimo para a gente, porque até então a humanidade conhecia. O primeiro número descoberto foi 1. Depois, eles contavam 2 como 2 uns. Contavam 3 como 3 uns. Contavam 4 como 4 uns. Depois, com o tempo, eles foram criando símbolos para não ficar repetindo um toda hora.
Aí eles criaram 2, criaram 3, criaram 4, criaram 5, criaram 6, criaram 7, criaram 8 e criaram 9. Mas aí eles descobriram que faltava alguma coisa. E aí foram justamente os hindus que descobriram o mais importante de todos os números: o zero. O zero foi o último número a ser descoberto. Ele é o mais importante de todos e ele é revolucionário. Por quê? Porque ninguém nunca pensou no zero, porque o zero, na realidade, não é um número. Ele não é nada. Ele representa justamente a ausência de um número. Ele representa, porque a gente pensa em números para contar alguma coisa. Como a gente pode contar o nada? Então, ninguém nunca pensou em contar o nada. Mas então eles pensaram, olha, mas para existir alguma coisa, pode não existir alguma coisa. Lembra dos opostos? Yin, Yang. Alto, baixo. Existe, não existe. Então a existência tem um contrário, que é a não existência. Então como é que nós vamos representar a não existência? Nós representamos a não existência com o zero. Essa foi a grande ideia dos hindus. Eles falaram, como vamos representar alguma coisa que não existe? Nós não podemos contar, essa coisa não existe, nós não podemos contar. Então, vamos criar um símbolo que represente a não existência. E aí eles criaram um zero. E o zero revolucionou a matemática. Porque através do zero, eles puderam começar a juntar. 1 mais 0, 10. Antes eles tinham que escrever 9 mais 1. Agora eles não precisam mais escrever 9 mais 1. Agora eles podem escrever 10. Se eles quisessem escrever 1478, eles tinham que escrever 1400 e 78. Com um zero, ficou fácil. Qual é mais fácil de escrever? Né? Então eles descobriram que com o zero eles podem criar o 10, podem criar o 20, pode criar o 100, pode criar o 1000, pode criar o 1.000.000. Né? Então, o zero é o número mais importante da história. Lembrando, mais uma vez, que os computadores só conseguem contar em 2 números, 1 ou 0. Porque o computador ele pensa assim: existe ou não existe. É assim que o processador do computador pensa. Então, o processador do computador ele só tem 2. Na verdade, ele só tem 1. O processador do computador ele só tem um estado, que é um bit. Se o bit não tem nada, é 0. Se o bit está preenchido, é 1. Então, ou é tudo ou é nada.
ou é 0 ou é 1. É assim que o computador pensa. É assim que o chip do computador pensa. Só que pensando assim, de forma rápida, ele consegue fazer qualquer coisa. Porque através da junção de vários números zeros e uns, você vê aqui, ó, que juntando vários uns, ele consegue escrever qualquer número. Então, com 0 e 1, ele também consegue fazer qualquer número. Também consegue fazer qualquer coisa. E um número pode representar qualquer coisa. Se o número pode representar qualquer coisa, o computador pode representar qualquer coisa. Então, tudo que nós fazemos é baseado em bits. E um bit nada mais é do que um estado ligado ou desligado. Se está ligado, é um bit. Se está desligado, é outro bit. É só isso que o computador sabe. E aí você tem um conjunto de bits, que chama bytes, que são 8 bits. Com 8 bits você consegue gerar 8 informações. Não, mais que 8 informações, que são 8 informações 8 vezes. E aí você tem um megabit, que são 1024 informações, multiplicadas por 1024 vezes. E aí, por isso que o computador consegue resolver contas que nós não conseguimos de forma muito rápida, pensando apenas em dois números, apenas usando 0 e 1. E aí, como é que a gente vê essas coisas na nossa tela? Porque na nossa tela, cada ponto da tela é um bit. Então o computador sabe o que preencher em cada ponto da tela, porque cada ponto da tela para ele representa um bit. E os bits hoje são tão pequenos, você consegue fazer praticamente tudo aparecer na tela. É assim que funciona no computador, na televisão, no celular. Então, a partir de amanhã, a partir da próxima aula, nós começaremos então a conhecer o conjunto dos números racionais. Até então nós trabalhamos com o conjunto dos números naturais. A partir de agora nós vamos trabalhar com o conjunto dos números racionais. Lembrando que o conjunto dos números naturais está aqui. Esse é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais, ele vai englobar os números naturais. Ou seja, os números naturais eles também vão fazer parte dos números racionais. Então, né, 1 é número racional? É. É número natural? Também, porque o número natural está incluído dentro do racional. O 2,5 é um número racional? É. Mas é um número natural? Não, não é. O 3 é um número natural? É. É um número racional? É. Por quê? Porque o número natural está incluído dentro do número racional. Então, todos os números naturais eles vão estar incluídos dentro dos números racionais. Então, agora você vai ampliar o seu universo de estudo. Porque antes você só estava estudando esse conjunto aqui dentro. Agora você vai estudar esse conjunto aqui dentro, mais os números do conjunto que estão aqui fora, que são os números racionais, que também vão englobar os números naturais. Então, a partir de agora, o estudo vai começar a ficar um pouquinho mais complexo. Porque nós temos agora os números naturais, que são os inteiros, e temos as frações dos inteiros. E o que são as frações? As frações são 1,5 ou x
3 sobre y. Né? Temos essas duas formas de representar frações. A fração pode ser representada por um número em cima do outro com um traço, ou um número com uma vírgula e a fração depois do número. Inclusive o nosso dinheiro, as moedas, elas são sempre frações. Por exemplo, R$1,50 é um número racional, porque ele é uma fração. É R$1,50 é metade de R$1. É R$1,50. Então eu posso dizer que é R$1 mais... É claro que ninguém escreve isso, mas eu poderia dizer que é R$1 mais... Então, R$1 mais R$0,5. Aí tira a vírgula e coloca mais, né? R$1 mais meio. Quanto é R$0,5? R$0,5 é 50 centavos. 1,50. Então agora nós vamos começar a aprender as frações. Ou números racionais. São parte do conjunto dos números racionais. Lembrando que nós não vamos deixar de trabalhar com os números naturais, porque os números naturais estão dentro dos números racionais. Então nós vamos continuar trabalhando com os naturais também. Antes nós só trabalhávamos com os naturais. Lembra que quando eu falava que se um número não desse um outro número natural, ele não seria um divisor. Porque antes nós só estávamos trabalhando com os naturais. A partir de agora nós trabalharemos também com os racionais. Então, né, vamos começar na próxima aula com a ideia de frações. Que é mais ou menos o que eu expliquei lá na introdução, mas nós vamos ver com mais calma.